E aí pessoal, tudo bem? Geometria analítica de novo, aqui no Aulas a Mais, beleza? É o seguinte, a gente vai falar sobre retas perpendiculares hoje, beleza? Então vamos lá. Pessoal, retas perpendiculares, tudo bem? Essa aula é o seguinte, na aula passada a gente já falou o seguinte, né? Que duas retas elas podem estar cruzando ou estar paralelo, certo? Se tiver paralelo, tem os m's iguais, tem a mesma inclinação, o que varia no um, varia no outro. Então tem a mesma inclinação, tem o mesmo m se tiver paralelo. Se tiver cruzando, e aí é o seguinte, está cruzando, beleza, tem ponto de intersecção, só fazer sistema para achar esse ponto de intersecção, tudo bem? Bom, mas é o seguinte, pessoal, tem um caso de retas cruzando, tudo bem, que a gente pode comentar. Tá? O que acontece? Se a reta estiver cruzando fazendo 90 graus, então teoricamente, né, a gente pode achar quanto vale o ângulo do outro. Como assim, pessoal? Bom, eu sei que a inclinação aqui é o MR, tá? Isso daqui é a reta R e isso daqui é a reta S. Tá? Então, se eu tenho o MR, de alguma maneira, se eu tiver perpendicular, eu consigo achar perpendicular. Por quê? Eu tenho essa inclinação. Eu sei que esse cara está fazendo 90 graus com esse cara. Então, como é que eu vou fazer para achar o M desse cara aqui? Bom, na geometria analítica, pessoal, é só inverter e trocar o sinal, tá? Então a aula acabou aqui, tá? Se eu tenho o MR, o MS, que é perpendicular, vai ser a inclinação do MR está relacionada com a inclinação do MS, né? As tangentes deles estão relacionados se eu inverter e trocar o sinal. Então, decora isso aqui, acabou, beleza? Mas é o seguinte, como eu estou provando tudo aqui na Aulas a Mais, tudo bem? Então eu vou provar por que o M do R é perpendicular a M do S quando eles têm o quê? É só trocar, inverter o sinal, beleza? Só inverter e trocar o sinal. Tudo bem. Vamos supor o seguinte, pessoal. O M do R, ele vai ter um tangente de θ e o M do S tem um tangente de gama. Ou seja, aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou formar esse triângulo retângulo aqui, galera. Esse triângulo retângulo. E aí nesse triângulo retângulo eu vou ter aqui um ângulo θ. Tudo bem? E a tangente de θ, a gente já viu nas duas aulas anteriores que a tangente de θ vai ser a inclinação, o M do R. Certo? O M da reta R vai ser a tangente de θ, certo? E o M do S vai ser a tangente de, vou chamar isso daqui de gama, tudo bem? Esse cara aqui vai ser meu gaminha, beleza? Esse aqui vai ser meu gama, beleza? Que horrível, letra horrível, né? Então, esse cara aqui vai ser meu gama, que é a inclinação com relação ao eixo X, beleza? E aí eu vou dar um nome aqui de ângulo alfa, beleza? Que vai ser meu ângulo alfa, tranquilo? Tudo bem? Bom, e aí é o seguinte, pessoal, eu vou chamar esse lado de A, esse lado de B, tá? Então, esse lado aqui, pessoal, é o nosso A, e esse lado aqui é o nosso B. Beleza. Então, pessoal, para eu ter o M do R, para ter o M do R, tá? O coeficiente angular do R, é só pegar o tangente de θ, que no caso aqui vai ser, eu vou chamar esse cara de A, esse cara de B, né? Esse cara aqui de B, e esse cara aqui de A. Tudo bem? Então, o M do R, pessoal, o M do R, que é a tangente da inclinação θ, vai ser o quê? B sobre A, nesse triângulo retângulo aqui. Tudo bem? Beleza, então esse é o M do R. Tá. Aí o M do S. O M do S vai ser o tangente de gama. Só que tangente do gama, pessoal, eu não sei calcular a tangente do gama, né? Porque não tem cateto oposto aqui, cateto adjacente, cateto oposto, cateto aquiescente sobre cateto aquicosa. Não tem aqui. Então, de alguma maneira, eu tenho que determinar. Eu vou determinar usando o alfa, tá? E aí o que acontece? O alfa e o gama são suplementares, né? Eles formam, os dois formam 180 graus, certo? Então, pessoal, ângulos suplementares têm tangentes opostos. Isso daí dá trigonometria, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, recapitular aqui rapidinho o ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, gama aqui, então esse cara aqui vai ser o alfa, tá? O alfa e o gama são ângulos suplementares, vocês podem ver, certo? Só que a tangente do gama, ela tá aqui, né? Na projeção na parte de cima. Isso aqui é o tangente do gama, certo? E o tangente do alfa vai ser igual a menos tangente do gama aqui de baixo, né? Porque aqui tá o gama, então a tangente do alfa é igual a menos tangente de gama, certo? Que é tangente de alfa, que é para baixo aqui, tudo bem? Então eu sei que ângulos suplementares têm tangentes opostos de acordo aqui com o círculo trigonométrico. Legal. Então se eu souber a tangente de alfa, eu sei a inclinação da reta que é R, né? Ou seja, a tangente de
alfa, pessoal, tangente de alfa é A sobre B, certo? Tangente de alfa é A sobre B. Só que tangente de gama é menos tangente de alfa. Então, tangente de gama vai ser menos A sobre B. Ou seja, pessoal, M do S, que é perpendicular a R, vai ser M do R não era B sobre A, né? M do θ. Tangente de θ, pessoal, tangente do θ é B sobre A. Tangente do alfa é A sobre B, né? Então é o seguinte, o cateto oposto de um é o cateto adjacente do outro, e o cateto adjacente do outro é o cateto oposto do outro. Vocês entenderam? Então o que acontece, né? Para esse cara, esse sobre esse é esse sobre esse para esse cara aqui, né? Eu inverti aqui nesse triângulo retângulo, certo? Então, tangente de θ é B sobre A. Então, tangente de alfa é A sobre B. B sobre A, A sobre B. B sobre A, A sobre B. É só pegar aqui nos ângulos complementares. Ângulos complementares, pessoal, tem tangentes inversos. Então, de acordo com esse triângulo, eu sei calcular o tangente de alfa. Tá certo? Então, se eu sei calcular a tangente de alfa, é só trocar o sinal, tá certo? Então, M do S vai ser menos A sobre B, ou seja, o que eu fiz no final? Eu inverti e troquei o sinal. Então, quando eu tenho duas setas perpendiculares, ou seja, eles se cruzam, obviamente, então o M de um vai ser igual a inverte e troca o sinal do M do outro, beleza? A gente vai ver o exercício agora para ver como é que é na vida real, vamos lá. Então, pessoal, exemplo 1 aqui, exemplo 1 tem dois itens aqui, tá bom pro item A. Então, o item A ele pergunta o seguinte, dado a reta R, determine a reta S, né, perpendicular a R, o R é 2y mais x menos 3 igual a 0, e que passa pelo ponto 2, 3. Beleza, então, a reta S, ela passa pelo ponto 2, 3. Tudo bem. Bom, o que ele perguntou? Bom, antes de mais nada, vamos pegar essa reta e isolar o y, né? Como já é de costume nas minhas aulas, a gente não trabalha com esse tipo de equação. A gente trabalha com a equação com y isolado, que é a grande dica desse curso, tá certo? Então vamos isolar esse y aqui. 2y, então é o seguinte, vou passar o x para lá, fica menos x, vou passar o menos 3 para lá, fica mais 3. Pronto, o y está isolado? Não, o y precisa estar completamente isolado, tá certo? Então o y aqui vai ser o quê? Menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. Bom, e aí o que acontece? Essa equação está na forma reduzida, certo? A equação reduzida, pessoal, ela tem uma vantagem. Por quê? Porque só de olhar aqui, tudo bem, já estou repetindo isso 1000 vezes, isso aqui é um olho, tá? Só de olhar para o número que está do lado do x, a gente sabe o m do r aqui, certo? Isso aqui não é a reta r que ele falou? Então m do r é menos 1 sobre 2, acabou. Beleza, então a sua tarefinha ali, sabe, ó, ele deu a equação está geral. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isolar o y, sem pensar na questão. Agora vamos pensar na questão, né? Bom, ele falou o seguinte, ele está perguntando a reta. Bom, eu preciso saber duas coisas para determinar uma reta, né? O que é? Dois pontos, ou o que? Um ponto mais o m, certo? Bom, se eu tiver dois pontos, eu tenho m. Certo? Se eu tenho dois pontos, eu tenho um ponto. Então, eu preciso de um ponto e um m para determinar a reta. A gente já viu isso na aula do Yumi Xoxó. Tá certo? Porque aqui a gente vai usar o Yumi Xoxó, né? y menos y0 igual a m x menos x0. Esse daqui é a grande ferramenta para descobrir a reta. Tá certo? Bom, ele falou que o S é perpendicular a R. Então se o m do R vale menos meio, o m do S, pessoal, pela lousa anterior, é só inverter e trocar o sinal. Então vamos inverter 1 sobre 2? 1 sobre 2 é 2 sobre 1, tá? Então aqui não era menos? Então aqui ficou mais. Então é mais 2 sobre 1, o m do S, e acabou. Acabou. O que eu vou fazer? Agora eu vou substituir esse ponto aqui, que passa pelo R, né? Quer dizer, que passa pelo S, ponto 2, 3, ela não passa pelo R, porque se eu substituir aqui, ó, 2 vezes 3, 6 mais 2 dá 8 menos 3, não dá 0. Então, esse ponto ele pertence à reta S, que é perpendicular a R. O M do S eu já tenho, que é inverter e trocou o sinal do M do R. Então, é só substituir. Y menos 3 é igual a 2x menos 2, tá? Bom, aqui já acabou, né? Mas a gente pode deixar do jeito que a gente gosta, que é na forma da equação reduzida. Então aqui vai ficar 2x. 2 vezes menos 2 fica menos 4. Ó, isso aqui já acabou. Aqui já tá bom, certo? Já determinou a equação, né? Mas vamos lá. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 3 passou para lá, ficou mais 3. Com menos 4, menos 1. Então a gente tem o seguinte, que a nossa reta S, né? É 2x menos 1, tá? Então isso daqui é a equação da reta S, tá certo? Que é perpendicular a R. É só olhar. Olhou aqui, não deu 2?
né? Então o m do r é menos meio. É só inverter e trocar o sinal. Tranquilo? Beleza? Então vamos pro item B. O item B ele quer saber o seguinte: determine a reta mediatriz. Bom, o que é mediatriz, pessoal? Né? Então é o seguinte, ó, determina a reta mediatriz dos pontos, blá 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 blá. Mediatriz, pessoal, o que era mediatriz mesmo? Dá uma olhada lá atrás, na geometria plana, tá? Mediatriz que, enquanto as mediatrizes que é o circuncentro, tem que saber, professor, tem que saber, tá? Mediatriz, tem que saber bissetriz, tem que saber mediana, tem que saber altura, tá? Mediatriz, então, é o seguinte, ele passa pelo ponto médio e faz 90 graus. Então, vamos aqui para o exercício 2, tá? No exercício 2 diz o seguinte: dada uma circunferência lambda, tudo bem? Então tá aqui a nossa circunferência lambda, tudo bem? Lambda é essa letra grega horrível aqui, horrível. Tem um tracinho aqui e um tracinho aqui, beleza. Então, dada uma circunferência lambda com centro O, então tá aqui o centro O, beleza? Esse aqui é o centro O, ele tá no tudo bem? Ah, mas você não desenhou direito do plano cartesiano. Não precisa, pessoal. Geometria analítica, a ideia é essa, não precisa desenhar. Tá certo? Não precisa desenhar perfeitamente. A gente tem as coordenadas, tá check. Então a gente tá algebrizando aqui o rolê, tá check. Então eu tenho um centro O1 e um ponto P45 pertencente. Olha só a ortografia do MAC aqui, né? Ó, se tiver alguma coisa errada, me perdoe, tá? Porque eu não manjo de português, tá? Quem manja de português é outro professor, o Anderson. Então vamos lá, o que acontece? Pertencente a ela, tá certo? Esse ponto pertence a essa circunferência, né? Determine a reta tangente a lambda pelo ponto P. Nossa, professor, eu não sei fazer circunferência ainda. Você não ensinou a circunferência ainda? Calma, tá? Não precisa saber nada de circunferência. Quer dizer, a única coisa que você precisa saber de circunferência é da geometria plana. E aí você precisa ver lá, dar uma olhada sobre circunferência do curso de geometria plana do Aulas a Mais. Tudo bem? Então o que acontece? Olha só. Bom, o que ele pediu? Vamos lá. Ele pediu a reta. Tudo bem? Reta e o M achou. Eu preciso saber duas coisas. Eu preciso saber, né? Duas coisas. Ou dois pontos, né? Ou um ponto mais o M. Tudo bem? Bom, se eu souber um ponto e o M, acabou a questão. Se eu souber dois pontos, eu tenho o M. E aí, se eu tenho M, se eu tenho dois pontos, eu tenho um ponto. De qualquer maneira, eu preciso de um ponto e o M. Tudo bem? Bom, o ponto eu já tenho. Ele que é a reta tangente que passa pelo ponto P. Beleza. Esse aqui eu tenho ponto B é o 4, 5. Então, vamos, ó, peguei uma régua aqui, tá? O hashi, nosso hashi, tudo bem? Que já teve participação especial. Então, ele está tendo uma participação especial de novo. Tá? Então, eu quero essa reta tangente. Tá? Então, na aula de circunferência de geometria plana, a gente viu que essa reta tangente, né, ele faz 90 graus com raio. Lembra, pessoal? Ele faz 90 graus com raio. Ah, então, se eu souber o M do raio, eu tenho o M daqui. Se eu souber o M da reta que passa pelo raio, eu sei o M daqui. Não é verdade? Porque é só inverter e trocar o sinal. Tá certo? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar e vou calcular o M daqui. Eu sei calcular o M daí? Eu sei, é só fazer delta Y, 5 menos 1. Certo? Nossa, 5 horrível, né? Perdoa minha letra, tá, pessoal? Não adianta. Então é 5 menos 1, que é o delta Y, sobre delta X, que é 4 menos 1. Ah, 5 menos 1 é 4. 4 menos 1 é 3. 4 terços, pessoal, é o M da reta que passa pelo raio. Ou seja, o M da perpendicular, tudo bem? Eu sei que é menos 3 quartos, é só inverter e trocar o sinal, que é o tema dessa aula. Tudo bem? Então o M dessa reta, pessoal, o M dessa reta é menos 3 quartos. Tudo bem? Então acabou, pessoal. Acabou, porque a gente tem o M, a gente tem um ponto, sem desesperos, tá certo, pessoal? Então, ó, o Y menos o Y4 é igual ao M menos 3 quartos X menos, o Y0, Y menos 5, né? Y menos 5 é igual a menos 3 quartos X menos 4. Tudo bem? Então vamos deixar na forma reduzida, tal, vai ficar assim, Y, olha só, menos 3 quartos de X, menos 3 quartos de X, menos 3 quartos vezes menos 4 dá 3, né?
porque fica menos 3 quartos vezes menos 4, então menos com menos dá mais, esse 4 cortou, ficou 3, ficou mais 3. Então esse menos 5 passou para lá, mais 5 com menos com 3 vai dar 8. Então tá aqui a nossa equação reduzida. E olha só, olhando aqui para o M, a gente vê que esse M, esse daqui é um olho, né? Esse M é só o outro M, que é 4/3, invertendo, trocar o sinal. Beleza? Então, pessoal, retas perpendiculares de geometria analítica é isso. Assim, é simples. É simples, pessoal. Eu tenho uma reta. Aí eu falo, reta perpendicular. Então, se eu tenho essa reta, é só pegar o M dela, inverter e trocar o sinal para ter o M da perpendicular. Acabou, entendeu? Então, que desespero, eu não sei calcular perpendicular. Calma. É só pegar o M de um, inverter e trocar o sinal. Beleza? Então é isso aí. Falou!